Então, na noite de hoje, nós vamos estudar a desobsessão, né, como aula complementar ao tema obsessão. E vamos ver os princípios, os fundamentos, né, desse processo, que é um processo libertador, né, que liberta o obsessor da nossa companhia e nos liberta também do obsessor. Então, vemos no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 23, que Kardec coloca: revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência meio de alcançar êxito onde até hoje quase sempre vê malogrados seus esforços, razão pela qual de não atender a primordial causa do mal. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Que a doutrina espírita, revelando a causa de alguns males que provém das influências obsessivas, vai fornecendo tanto a ciência, a própria ciência espírita, como até a ciência, que um dia vai incorporar esta realidade, uma forma de alcançar êxito onde até então não se conseguia. Então, muitas vezes, o obsidiado, ele procura médicos, ele procura profissionais, psiquiatras, psicólogos, para conseguir um diagnóstico e, eventualmente, a cura desses processos, que aparentemente são processos de desequilíbrio mental, que simulam, às vezes, doenças psiquiátricas, e nem sempre obtendo resultados com as abordagens médicas ou psicológicas clássicas. Porque exatamente no caso da obsessão, o mal não está numa alteração do psiquismo do paciente, né? E sim numa influência espiritual vinda de fora, que vai levando muitas vezes à modificação do padrão de comportamento dessa criatura, e o que muitas vezes pode ser confundido, pode aparentar sintomas de algumas doenças conhecidas. Mas quando você não sabe a causa de um mal, você não consegue tratá-lo eficientemente. Então, um processo puramente obsessivo, vamos imaginar, que se manifeste com aparências de uma depressão, não pode ser tratado plenamente com antidepressivos, né? É preciso ir à causa do mal. Então, se a causa é espiritual, o tratamento, a abordagem tem que ser uma abordagem espiritual. Eventualmente, nós podemos ter obsessões que levam a pessoa a um estado depressivo, que às vezes tem também um componente aí físico nessa depressão, porque os espíritos podem influenciar todo o funcionamento do nosso corpo físico, inclusive, e aí sim, muitas vezes é necessário uma abordagem espiritual, um tratamento desobsessivo e um tratamento antidepressivo para que esse paciente ele retome a sua vida normal, né? Aliás, isso é muito comum, que você às vezes precisa entrar com medicamento, o médico precisa entrar com medicamento e o centro espírita entra com a parte da abordagem espiritual, da orientação, para que em alguns casos realmente a pessoa possa retomar o seu equilíbrio, né? Psíquico, emocional e espiritual. Fatores importantes no processo de desobsessão. Conhecimento do processo. Isso ajuda muito. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Adquirir conhecimento, entender, isso ajuda no reconhecimento do problema, no diagnóstico, ajuda a gente a entender qual é a parte que nos cabe, o quanto nós podemos nos ajudar nessa terapia desobsessiva. Com base no conhecimento, na importância do conhecimento do processo,
é inclusive que a dona Leia, há anos atrás, estipulou para quem estava no tratamento, é claro, a pessoa vai para tomar o passe, assiste a palestra, mas quem iniciava o tratamento passava por uma sequência de 5 semanas de aulas, a gente chamava isso de um cursinho, onde ela ia ter noções básicas do que é um espírito, do que é uma influência espiritual, do que é uma prece, uma vibração, livre-arbítrio. Então, tinha alguns temas nesses cursos, eram 5 semanas, e cada semana eram 2 temas abordados. Então, eram 10 temas que eram abordados superficialmente, brevemente, para quem começava o tratamento, tá? Para ele entender minimamente o que está acontecendo com ele. Ah, eu estou num tratamento de desobsessão, mas o que é uma obsessão? O que é um espírito? Como é que ele age sobre mim? Quais os recursos que eu tenho para me equilibrar, para me furtar em alguns momentos daquelas sensações que o espírito produz? Então, eram dadas, são dadas, né? Serão dadas quando nós voltarmos. Essas aulas introdutórias, bem simples, claras, com linguagem bem objetiva, para a pessoa que está no tratamento conhecer o processo da obsessão e desobsessão. É claro, independente inclusive da sua religião, porque muitas vezes a pessoa vai para um centro espírita fazer um tratamento espiritual e é católica, por exemplo, mas basicamente para que ela entenda o mínimo. Conhecimento de si mesmo, né? Lembra que nós dissemos a semana passada que o espírito ele não inventa, ele só aumenta características da personalidade que nós já trazemos em nós e que às vezes nos atrapalham. Então, se a gente se conhece, quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica a gente observar em até que ponto o espírito está nos influenciando, está acentuando determinadas características nossas. E isso vai ser importantíssimo, vai ser uma ferramenta importante na mudança de comportamento, na reforma íntima, na reformulação dos nossos propósitos de vida, que nós podemos dizer que é essencial no processo de desobsessão. Um outro fator importante é o tratamento do obsessor, que é feito, em parte, com o auxílio das reuniões mediúnicas, mas existe todo um trabalho da espiritualidade maior com Jesus, que que tem todo um cuidado no tratamento, na recuperação, no reequilíbrio do espírito obsessor, e uma parte pequena desse processo acontece na reunião mediúnica, né? Então, essa parte de tratamento do obsessor é feito pela espiritualidade. E o tratamento do obsidiado, que no caso específico do trabalho estabelecido na nossa casa, ele consiste em assistir palestra para que se esclareça acerca das questões da vida. Ele consiste no passe, na água fluidificada, no evangelho no lar e num reposicionamento de vida quando o obsidiado entende que ele é parte importante nesse processo. Então, o tratamento do obsidiado envolve, no nosso caso, o esclarecimento, que é assistir às palestras, tomar o passe e, naturalmente, a água fluidificada, e, durante a reunião mediúnica, onde ocorre, de certa forma, o tratamento do obsessor, indiretamente vai acontecendo o tratamento do obsidiado. Uma influência obsessiva, ela acontece em fases progressivas, né? Ela não começa como uma subjugação do dia para a noite. Então, há primeiro uma insinuação do espírito na direção daquele que ele busca influenciar. A pessoa, às vezes, percebe alguma presença, se sente um pouco incomodada, não sabe explicar, se sente um pouco diferente.
Depois, quando essa insinuação vai se tornando mais frequente, mais intensa, estabelece aí o assédio. Junto com o assédio, a conexão mental que se dá entre o espírito obsessor e o obsidiado. E em casos mais sérios, especialmente de subjugação, a gente tem aí o domínio, né? E a gente viu que a definição de obsessão é o domínio que certos espíritos logram obter sobre certas pessoas com a finalidade de escravizá-las. E isso pode chegar até uma situação mais grave ou mais intensa, que é que é representado, né, pelo caso da subjugação, antigamente chamada possessão, né, termo que o próprio Kardec recusa nas obras básicas. Recursos para a desobsessão, são vários. Essa listinha era uma lista que foi feita, quando a gente montou essa aula, pela própria Dona Leia, pela experiência que tinha, né, no trabalho de desobsessão, e ela colocava como primeiro item, primeiro, da desobsessão, modificação interior. De quem? Daquele que está em tratamento. Por isso a importância de ouvir as palestras, de adquirir conhecimento, pensar acerca da vida, da sua própria vida, né? Para que, dentro do que haja, do que seja possível, aquele que está em tratamento vá se observando, vá identificando pontos importantes, que seriam aqueles pontos de ligação, de conexão que que o obsessor estabelece com o obsidiado, que são aquelas tomadas psíquicas que a gente falou semana passada, e que Joana de Ângeles, chamadas tomadas psíquicas, no dizer de Joana de Ângeles, ou as chamadas brechas, né? Que são aquelas pisadas na bola, aquelas facilidades que a gente oferece pelo modo como a gente age e vive, para que o obsessor se ligue, se conecte a nós. Então, em primeiro lugar, modificação interior. Um outro recurso, também sempre destacado pela Dona Leia, auxílio ao próximo, né? Na medida em que a gente vai auxiliando as necessidades alheias, a gente vai se abrindo ao auxílio, a gente naturalmente vai se modificando, saindo daquela situação, muitas vezes, de monoideísmo em que a gente se encontra quando estamos no processo obsessivo, achando que o nosso problema é maior de todos, que a gente é infeliz, que não tem saída, que isso, que aquilo, né? Então, isso são coisas que o próprio obsessor vai colocando na nossa cabeça. À medida em que a gente vai auxiliando o próximo, fazendo um trabalho beneficente, visitando uma creche, visitando um asilo, a gente vai entrando em contato naturalmente com outras realidades. E vamos percebendo que não somos nós que sofremos apenas, que a dificuldade do outro às vezes é tão grande ou maior que a nossa. Vamos abrindo o nosso coração, vamos nos compadecendo na necessidade alheia e, ao mesmo tempo, vamos recolhendo da espiritualidade maior o amparo. Então, abrir-se à necessidade do outro é muito importante no processo de desobsessão. A pessoa fala, puxa vida, mas eu fui no centro para obter ajuda, então me orientando a ajudar. Exatamente, porque essa é uma lei da vida, né? À medida em que a gente estende algum auxílio a alguém, sai do nosso egoísmo, sai do nosso mundinho, a gente vai entrando nesse câmbio do eterno bem, né, como nos dizem os espíritos, e vai se colocando com alguém também apto a receber ajuda, alguém que se abre, né, pela emoção, à necessidade, às dores do próximo, e isso nos torna mais
permeáveis, digamos assim, ao próprio auxílio. Nós temos visto pessoas que realmente seguem essas orientações, né, de tratamento, que obtêm uma mudança, uma melhora muito grande. Porque, pensa, você chega, você não sabia nada, você começa a ouvir as palestras, entender um pouco que você é um espírito reencarnado, coisas que às vezes a pessoa nunca pensou. Começa a se abrir a necessidade do outro. Isso vai mudando a cabeça da pessoa. E o espírito obsessor começa a perceber, fala, essa pessoa está mudando, está pensando em coisas que ela nunca pensou, está tendo raciocínios melhores e, naturalmente, o obsidiado começa por si mesmo a se furtar, a escapar da influência tão grande, às vezes, do obsessor. E o obsessor começa a ficar com menos poder, com menos domínio sobre o obsidiado. Outro auxílio poderosíssimo, Evangelho no Lar. Parece que não é poderoso porque é uma coisa tão simples, é uma leitura por semana, é uma obra que está aí, todo mundo tem o Evangelho em casa, ou até o Evangelho segundo o Espiritismo, não custa nada, só um pouquinho de disciplina, né? Leitura do Evangelho, reflexão sobre as leituras realizadas, coloca água para fluidificar, se possível, reunir a família. Um outro recurso para a desobsessão. Então, os 3 primeiros estão completamente na nossa mão, tá? A reunião mediúnica, que aí já não é feito por nós, e nem é feita com a presença do tratado durante a reunião, pelo menos na nossa casa e nas abordagens mais modernas, né? Mas, antigamente, quando as reuniões eram públicas, reuniões mediúnicas feitas, a pessoa entrava no centro espírita, tinha lá no meio do salão uma mesa, os médiuns se reuniam e não tinha palestra, aquela era a sessão espírita, né? E muitas vezes os espíritos obsessores se comunicavam ali na própria presença da pessoa que estava sendo influenciada. Hoje não. Os médiums são preparados para isso, existem cursos, primeiro o curso básico, depois o curso de orientação mediúnica, e então eles se tornam trabalhadores das reuniões mediúnicas, onde o espírito obsessor é levado para tratamento, né? Então, que tratamento é esse? Ali se conversa com o espírito, ali ele recebe orientação, um esclarecimento de que ele poderia ou deveria se encaminhar para um outro tipo de vida. Às vezes ele narra, né? Geralmente ele narra tudo que nós fizemos lá para ele, as mágoas que ele tem, a revolta que ele traz, o desejo de vingança. E aí ele vai sendo esclarecido que não é negócio para ele, não é interessante para ele continuar preso a nós, porque muitas vezes já sofreu lá atrás, numa vida passada, a nossa ação ruim, e continua agrilhoado a nós, tentando nos fazer sofrer, mas muitas vezes fazendo um pouquinho só de tudo aquilo que ele sofreu. E o contato do obsessor conosco é muito sofrido para ele mesmo, porque ele vai relembrando tudo que ele sofreu. Então, tudo isso é colocado para ele na reunião mediúnica. Nas reuniões mediúnicas espíritas, o obsessor é recebido com imenso carinho, é recebido como um espírito, não um espírito malfazejo, um ser das trevas, mas um espírito sofrido, que necessita de ajuda, que necessita de Jesus, que necessita de luz, e que é acolhido e amparado com imenso carinho. E às vezes ele fica até desconcertado e fala: nossa, mas você sabe que eu tenho feito para aquela pessoa, para você me tratar assim? Eu não mereço ser tratado assim. E aí ele vai se desmanchando, né? Quando ele se vê alvo de um carinho muito grande da espiritualidade, de um amor muito intenso que esses trabalhadores de Jesus têm, e eles vão desistindo da sua ação obsessiva, e o obsidiado vai melhorando.
O passe, né, é extremamente importante, principalmente nos momentos de crise, onde a pessoa não está bem, então ela às vezes chega confusa, aflita, raciocinando com dificuldade pela ação do espírito. Ela entra na sala de passe, toma aquele passe, e aquele passe é como se fosse uma limpeza, literalmente fluídica, né, que se faz naquele encarnado, e aquelas cadeias mais escuras de fluidos pesados deixadas pelos obsessores vão sendo quebradas. Então, é uma terapia de emergência, é uma terapia de momento. É como quando a pessoa está com dor de cabeça, vai lá tomar um analgésico, isso é o passe. Mas ele não é a solução, né? Por isso que o tratamento não pode se basear no passe, e nem a pessoa. Eu conheço pessoas que não quiseram, que não conseguiram compreender o processo da desobsessão, que vivem à base dos passes. Mas eu preciso de passe, o centro está fechado, eu preciso de passe. Claro que ninguém vai negar um passe quando as portas estão abertas, quando está tudo ali, mas o passe é o menor dos componentes aí em todo esse complexo de desobsessão, né? Porque às vezes a pessoa vai, toma o passe, se ela não muda nada, no dia seguinte ou dali um pouquinho, ela já está igual de novo, né? Se ela não estiver fazendo toda a outra parte que importa. A água fluidificada, né, que também é um recurso magnético que é infundido na água, então o passe e a água magnética compõem o que a gente chama de fluidoterapia, e a prece, né? Uma das primeiras coisas que a pessoa sob obsessão esquece de fazer é orar. Tipicamente, quando ela chega para uma entrevista, o entrevistador pergunta: você tem o hábito de orar? A pessoa às vezes fica assim: você sabe que faz tempo que eu não oro? É uma das primeiras ações do obsessor sobre o encarnado. Por que que ele faz isso? Porque ele sabe que a oração é importante. Ela eleva o nosso padrão vibratório, a gente já estudou o pensamento, né? Ela nos coloca numa conexão com uma espiritualidade mais alta, mais receptivos ao auxílio, e o obsessor não quer isso. Então, além do Evangelho no Lar, nossas preces diárias, prece de manhã, quando amanheceu, preces à noite, antes de se deitar, né? São hábitos de higiene mental, inclusive, e de bem-estar que nós deveríamos praticar. Vejam, modificação interior, auxílio ao próximo, evangelho no lar, prece, 4 itens de 7 dependem de nós. Então, me lembro que a pessoa às vezes chegava para a dona Leia: ai, dona Leia, mas será que vai demorar o tratamento? Eu ainda não estou melhor, ou eu estou muito pouco ainda melhor, né? E ela falava: mas você está fazendo a sua parte? Ah, eu estou vindo, eu não falto, eu venho no centro, eu estou vindo no tratamento. E ela, às vezes depois ela falava: gente, não é essa parte da pessoa, vir é o mínimo, é um item, né? A sua parte é modificação interior, auxílio ao próximo, evangelho no lar, prece, principalmente a modificação interior, né? Porque a pessoa vai ajudando os espíritos no tratamento, o encarnado. O espírito tem ódio da gente, né? O espírito obsessor ele quer se vingar, ele acha que a gente é tudo que tem de pior. De repente a gente começa a se mudar, a gente começa a ficar mais maleável, mais compreensivo, menos explosivo, menos agressivo. E o obsessor percebe, ele percebe. E às vezes, durante a conversa que ele estabelece com o doutrinador na reunião mediúnica, o doutrinador fala: olha, você não está vendo os esforços que ele tem feito para se modificar? Não é mais aquela pessoa que você conheceu há séculos lá atrás. Ela já está melhor, já está se reconhecendo falível, já está buscando modificações. Quando isso é verdade, o espírito ele fica sério, ele fala: só que eu não acredito nisso, não. Isso não vai durar e tal, mas ele reconhece, isso ajuda, né, os espíritos
ajudarem o espírito, e ele vai perdendo um pouco da sua força de atuação sobre o obsidiado. Quando o obsidiado não está realmente fazendo nada disso, o espírito dá risada. Ele fala, é sim, mudou. Só se for para vocês, porque eu que estou vendo lá direitinho, 24 horas com ela, continua a mesma. E às vezes eles dão risada, né? Maldosa, fofoqueira. E eles vão desfiando o rosário, né? Das qualidades que eles veem no obsidiado. Então, quando a gente se propõe essa mudança de verdade, até o obsessor reconhece e fica um pouco balançado, né? Porque quando a coisa é de verdade, isso gera um impacto. E ele vai ficando meio sem razão, porque ele vai ficando mais enfraquecido na sua atuação. E aí o tratamento começa a surtir efeito. Mas quando o obsidiado não está fazendo nada, eles até falam para a gente, vocês estão aí, ó, perdendo tempo, essa pessoa não vale nada. Você acha que ela está mudando? Não está, continua a mesma. Ixi, eles escancaram o verbo lá dentro daquela sala para a gente, né? E, claro, nós temos um compromisso de não revelar nada do que é dito ali. Então, as histórias são trazidas, são reveladas, por que o espírito está ali, o que é que a gente foi em outra vida. O tratado tem a sua vida aberta ali. E existe um pacto de sigilo entre os trabalhadores da reunião mediúnica de desobsessão e a espiritualidade. Então, assim que se abre a porta, quando termina a reunião mediúnica, ninguém mais lembra do que aconteceu ali, e nós tínhamos um compromisso com a dona Léia de não dizer nada a ninguém. Se por acaso alguma coisa tivesse que ser dita sobre a reunião mediúnica, sobre as histórias, ela o fazia. Isso estava nas mãos dela. Isso era um trato que a gente tinha, e ela dizia sempre que os bons resultados do tratamento com certeza se deviam a isso, né? Porque não é produtivo que a pessoa saiba daquilo que ela fez lá atrás. Às vezes ela poderia até se desequilibrar, ao invés disso ser bom para ela, né? Então, nunca foi revelado, nunca foram reveladas as histórias de cada um de nós quando passamos pelo tratamento lá. Bom, vamos seguir mais um pouquinho. Então, a gente já viu por isso que a desobsessão ela requer a participação ativa do obsidiado, né? Por isso que a dona Leia às vezes ficava um pouco contrariada quando a pessoa começava a faltar. Falta, então, né, era uma coisa que ela achava complicadíssima. Ela falava, o que a pessoa quer, né? Que eu bote o auxílio num envelope, feche o envelope e coloque no correio, para a pessoa receber em casa. Ela ainda fazia assim, quer que eu bote no correio, né? Como quem diz, a pessoa não está se ajudando, não está nem vindo. Imagine todo o trabalho que lhe cabe. Então, é preciso uma participação ativa. Olha lá, André Luiz nos dizendo, não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Então, é preciso uma reformulação mental, de hábitos mentais, de leituras, de conversações, de amizades, muitas vezes de tudo isso junto, para que a gente realmente, né, vá se reajustando naquilo que a gente julga o melhor para nós. Tudo começa no pensamento, como a gente viu na aula de pensamento. A cada um segundo suas obras, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso é narrado no Evangelho de Mateus, versículos 13 e 14 do capítulo 7, no sentido de que essa mudança para melhor representa exatamente a porta estreita, que às vezes ela é difícil, ela requer renúncia,
disciplina, né? Coisa que nem todos ou poucos de nós querem fazer na sua vida íntima. A gente normalmente prefere transitar pelas portas largas, como diz Emmanuel, né? Pelas portas largas por onde por onde transita a multidão. Mas muitas vezes nós encarnamos para entrar pela porta estreita, para aprender a renunciar a coisas, a prazeres, a certas coisas que até são boas materialmente falando, mas que não são boas espiritualmente dizendo, né? Então, quando a gente vai rever a aula da semana passada sobre obsessão, a gente vai vendo que existem alguns comportamentos que não ajudam. Então, cortar esses comportamentos seria aí um exemplo do que seria a porta estreita, né? Fazermos um certo jejum em algumas coisas para a gente entrar literalmente pela porta estreita. Ajuda-te e o céu te ajudará. Isso é evangélico, né? Ajuda-te e você vai reunir ao redor de si as forças naturais da espiritualidade, a lei vai agir a seu favor, porque essa é uma lei da vida, não é apenas uma condição, né, para que a gente melhore o nosso problema obsessivo. Então, aí, importantíssimo, e retomando, a renovação de propósitos, um projeto de mudança. É importante que a pessoa reconheça seus pontos de fragilidade, sua necessidade de mudança e faça um projeto. A gente não faz projeto para tudo? A gente quer construir uma casa, a gente faz projeto. A gente quer ministrar um curso ou uma aula, a gente tem um projeto, né? Um projeto de curso, um projeto de aula. A gente quer escrever um livro, a gente tem um projeto. Tudo que a gente quer fazer na vida, mais ou menos complexo, requer um projeto. Uma mudança de propósitos de vida requer um projeto. Por onde eu vou começar? Pelas coisas mais simples. Eu gosto muito de reclamar da vida. Então acho que eu vou começar por isso. Eu não vou conseguir treinar a paciência por enquanto, mas eu posso começar a limitar um pouco a quantidade de reclamações que eu espalho por aí, né? Quem sabe começar a observar a própria vida e ver que talvez eu tenha mais motivo para agradecer do que para reclamar. Então, se a gente não consegue, isso é uma proposta de projeto. Fazer uma grande mudança, de repente, comecemos pela pequena mudança. Eu não vou mais falar da vida dos outros. É uma grande mudança, né? Parece simples, mas é uma grande mudança, que requer disciplina e renovação de propósitos todo dia, porque todo dia vai aparecer um WhatsApp lá no seu telefone, né? Um recadinho, ou um telefonema, e aquele papo, ou um encontro, e quando você vê, tá falando da vida alheia. É uma proposta, né? Eu vou mentir menos. Ótimo, ótima proposta, né, para reformulação. Então a gente vai começando por onde a gente acha que dá, para a gente alcançar, né, a reforma íntima, que é a grande proposta de Jesus também, né, a proposta cristã. Quando ele está ali frente a frente com a mulher adúltera, que ele propõe, não só aí, mas em vários momentos de sua trajetória aqui na Terra, é a reforma íntima. Ninguém te condenou, ele diz a ela, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. O que é vá e não peques mais? Vá e mude, né? Reformule a sua vida, reformule os seus propósitos. Foi toda essa a colocação, a pregação de Jesus, o ensinamento, para que a gente tivesse vida, como ele dizia, e vida em abundância. E não uma vida pequena, uma vida ruim, uma vida muito menor do que a que a gente pode ter. Viemos e ele veio nos ensinar para que a gente tivesse vida e vida em abundância, vida espiritual, realizações, aproveitar o nosso tempo aqui, né? Então, às vezes a gente precisa reformular os nossos propósitos de vida e até descobrir se a gente tem. Qual será a minha meta de vida? Será que a gente tem? Porque às vezes a gente nem nunca parou para isso, para pensar nisso, né? É hora de parar para pensar.
como quando ele conversa com o moço rico, né, dizendo a ele que desse tudo o que possuía, mas principalmente o seguisse, né? Seguirmos Jesus é pautar nossa vida pelos seus ensinamentos, que é a parte mais difícil, né? Então ele convida o jovem, né? Que o jovem disse que tinha guardado todos os mandamentos da lei desde a sua mocidade. Então Jesus o convida: dê o que tens aos pobres e depois vem e siga-me. O siga-me é a parte mais importante dessa colocação de Jesus, porque ele se coloca, né, como o caminho, a verdade e a vida. Quem está com ele não anda em trevas. Então é preciso que a gente experimente isso, não é? Porque às vezes as pessoas nem tentam, não buscam ser cristãos de verdade, que a verdadeira reforma íntima seria isso, e acham que isso não resolve nada. Ah, não vou conseguir, ou isso não vai mudar nada, mas nem tentou, né? Às vezes nem começou. Então, que a gente possa começar, para ver se realmente não ajuda. Quem é o obsessor, né? Que nós vimos na semana passada. É alguém ferido, cheio de ódio, desejo de vingança e que precisa ser acolhido nessas suas necessidades, nesses seus dramas, nessas suas dores. E isso é feito na reunião mediúnica, num clima de amor cristão, através de diálogos terapêuticos, que são os diálogos entre o doutrinador e o espírito, mas também os diálogos terapêuticos, e a maior parte deles são feitos entre a espiritualidade e o espírito obsessor, muitas vezes previamente à reunião mediúnica, e após a reunião mediúnica eles continuam cuidando, orientando e encaminhando esses espíritos, de maneira a conseguir uma verdadeira libertação, quebrando os grilhões de ódio que os prendem a nós, obsidiados, né? E o rompimento daquele monoideísmo, daquela ideia de vingança, daquela ideia fixa que o espírito tem, e ele só vê aquilo, ele só vê aquele sofrimento que ele passou, ele só vê o mal que ele nos deseja, ele está completamente cego na sua ação, na sua atuação obsessiva. Então, na reunião mediúnica, através daquele clima de amor verdadeiro, dos diálogos, ele sai desse mundo dele tão único, dessa ideia tão única que domina a sua mente, e começa a ver outras possibilidades de vida. Às vezes o doutrinador vai conversando com o espírito e ele fala: mas eu nunca tinha pensado nisso. E como que eu nunca pensei nisso? É tão simples o que você está me dizendo, você tem razão, tem lógica isso que você está me dizendo. E aí ele vai acolhendo as sugestões que o doutrinador vai dando, por inspiração, muitas vezes, da própria espiritualidade, que está toda ali pronta para receber esse espírito. Vejam, em nenhum momento a gente disse aqui que o espírito obsessor ele é retirado à força da companhia do obsidiado, que ele é mandado embora para qualquer lugar, que ele é escorraçado dali, porque numa reunião mediúnica espírita, pautada pelo Evangelho, quando a gente ouve os relatos dos espíritos, a gente entende que a vítima não é o obsidiado, é o obsessor, a grande vítima. E ele é tratado com todo esse carinho, com todo esse acolhimento, com toda essa fraternidade pela espiritualidade. E ele é recebido nos braços da espiritualidade boa, e não escorraçado para longe do obsidiado, né? Para ver se aquela pessoa que foi buscar tratamento no centro melhora logo. Não, quem tem que melhorar é o espírito. Melhorando, reconhecendo a importância de se libertar da gente, porque é ele que se liberta da gente, ele nos deixa. E à medida em que ele nos deixa, a gente vai melhorando, né? Mas é muito bonito, porque ele é, digamos assim, esse espírito obsessor, ele é pescado para a luz, né? Ele é acolhido, ele é reerguido, promove-se um reequilíbrio dele,
e não simplesmente ele é expulso para qualquer lugar, não importa onde, desde que não seja do lado do obsidiado. E aí vem a pergunta clássica de Kardec, pergunta 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Olha a resposta. Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. O que é a vontade firme? Não é ficar bravo com o espírito, não é lançar nenhuma bravata. Seria reconhecer a necessidade de mudanças e empreendê-las com muita disciplina e muita tenacidade. Mas às vezes a gente não tem essa vontade firme, né? Essa disciplina interior, a gente não movimenta a vontade no sentido de nos ajudar às mudanças necessárias. A gente quer ter uma ideia sobre isso? É só pensar na dieta, né? Na reeducação alimentar, melhor dizendo, que a gente começa numa segunda e termina, acaba com ela no domingo e às vezes não volta tão já, né? Ou então, não vou começar hoje, porque hoje é quarta, depois tem quinta, e tem uma festinha. Não, eu vou começar na segunda. Segunda é dia nacional, né, da dieta. E vai jogando lá para frente, né? Ou então, você tá bonitinho na sua dieta, aí alguém faz aquele prato que você ama e fala, a pessoa fala, a carne é fraca, né? Olha, você acha que eu resisto? Se quisesse realmente, se tivesse a vontade firme, resistiria, né? Dona Leia gostava desses exemplos. Ela falou, ninguém me apareça com pudim de leite condensado, porque aí minha vontade firme vai embora, né? Ela não é tão firme. Então, a vontade firme é fazer aquilo que tem que ser feito, né? Independente da dificuldade, do tanto de energia que a gente vai ter que movimentar para isso. Quem consegue fazer isso pode, não é fácil, se afastar, digamos aí, né? Ou se libertar do domínio dos espíritos, que ele também coloca aí como maus, mas podemos entender obsessores. Um exemplo de alguém na cristandade, na história da cristandade, que teve algo chamado vontade firme, que a gente não chega nem perto, mas que é interessante quando a gente lê o livro, é o apóstolo Paulo. Alguém que nada era dificuldade para ele, nada abatia a sua vontade de seguir naquele objetivo que ele havia traçado, de divulgar o evangelho, de expandir o conhecimento evangélico até os gentios, né? E nada se colocava como um obstáculo ao apóstolo Paulo. Isso é vontade firme, né? A gente vai exercitando a nossa e aos poucos ela vai ficando firme também. Então, o que significa vontade firme? É esse esforço renovado todo dia, né, de mudança que a gente faz, porque ninguém muda de um dia para o outro. A gente muda ao longo do tempo, né, e é preciso bastante trabalho. Eu fiz um esqueminha aqui que eu busquei no livro Pensamento e Vida, quando o Emmanuel nos diz que a nossa mente é como um gabinete de trabalho com vários departamentos. O departamento do desejo, o departamento da inteligência, o setor da imaginação, o departamento ou setor da memória, e todos esses são regidos pela vontade. Então, ele coloca a vontade aí como um fator determinante e que estabelece o equilíbrio nos diferentes setores da vida mental, na área do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. É interessante, né? E ele coloca a vontade como superior a todos eles, como um fator que regula, né, todos os outros setores. E diz que a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, que são aqueles que a gente mostrou ali, de modo a mantê-los
coesos na corrente do bem. Então, a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre esses elementos aqui, ó, desejo, inteligência, imaginação, memória, e tudo isso funcionando junto, né, e de uma forma interconectada. Também nos diz Emmanuel que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, é aquela história, né? Uma vez que você botou a mão na charrua para fazer o trabalho dessa modificação, dessa melhoria de si mesmo, é olhar para frente, renovar seus propósitos todo dia, manter essa disciplina mental e buscar, né? Mesmo que sejam pequenos resultados, que ao longo do tempo, ao longo das décadas, até a gente pode ir percebendo que isso vai nos fazendo muito bem, que a gente vai conseguindo modificações sim, mas é uma somatória de tantos dias que a gente vai vivendo e em que a gente, em todos eles, tem que movimentar a vontade, né? Senão a gente não alcança objetivo nenhum, nem no aspecto profissional, nem na dieta que a gente quer fazer, e muito menos na reforma íntima que a gente sabe que precisa fazer, né? E agora eu queria trazer uma mensagem do Albino Teixeira, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se intitula Removendo Obsessões, que eu achei muito interessante porque ele traz em forma de tópicos. Existem 10 atitudes positivas contra o domínio da obsessão, a saber, atitudes positivas, atitudes boas, atitudes que a gente deve ter. Confiança em Deus e em si mesmo, né? Sem isso a gente nem começa nada. Consciência tranquila é uma atitude positiva contra o domínio da obsessão. Olha que coisa, né? Consciência tranquila, poder deitar a cabeça no travesseiro sem temer julgamento nenhum, sem carregar culpa de nenhuma natureza. Isso é extremamente importante nesse processo de libertação aí. Oração, né? Dever cumprido, que está intimamente relacionado com consciência tranquila. Ah, que dever? Dever profissional? Dever social? Todos eles, mas sobretudo o dever como cristãos, aquele dever que a nossa consciência impõe. Você fica lá e fala, Cláudio, você devia fazer isso, você tinha que fazer tal coisa, ou você não devia fazer tal coisa. É esse dever cumprido que nos vai livrando do domínio obsessivo. Paciência, né? Às vezes, quase sempre, a gente precisa de paciência num processo obsessivo, na vida em geral. Então, é preciso cultivá-la como um valor importante, como uma atitude altamente positiva no enfrentamento do processo obsessivo. Trabalho incessante. Para tudo, os espíritos superiores recomendam trabalho. Trabalho. Sirva, trabalhe, ajude. Eles nunca vão falar, você está com uma obsessão, tadinho? Fica deitadinho na cama, na sua casa, esperando a espiritualidade trabalhar e deixar você bem. Jamais. Sempre trabalho, sirva, ajude e por aí vai. Olha lá, serviço ao próximo. Simpatia e benevolência para com todos. Benevolência é boa vontade, né? Estudo, recomeço de construção do próprio equilíbrio, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Então vejam, confiança em Deus e em si mesmo, consciência tranquila, oração, dever cumprido, paciência, trabalho incessante, serviço ao próximo, simpatia e boa vontade para com todos, estudo e recomeço da construção do próprio equilíbrio tantas vezes quantas fizerem necessárias.
porque vai ter dia que a gente vai perder a paciência, porque a gente ainda não tem. Vai ter dia que a gente não vai ter muita confiança nem em Deus, nem na gente, mas a gente propõe novamente essas atitudes mentais e vai recomeçando todo dia, se precisar, essa construção do nosso equilíbrio, né? Então, isso aqui é para a gente ter, né? Para a gente guardar. E ele também nos fala de 10 atitudes negativas que agravam qualquer perturbação espiritual. Ou seja, dúvida, falta de fé, né? Ah, será que essa coisa toda que o Espiritismo ensina, será que isso funciona mesmo? Será que esse centro é bom, ele é fraco? Na verdade, não é o centro que é bom, que é fraco, é a confiança que a gente tem que ter em Deus, em Jesus, na espiritualidade, né? Porque se for necessário, se for útil, nós somos auxiliados nos nossos processos obsessivos até independente de centro, né? Porque a gente pode pensar como é que Jesus curava os obsidiados da terra antes dos centros espíritas, que não tinha reunião mediúnica, porque o pessoal está tudo aí desesperado, porque os centros estão fechados. E será que a gente vai achar que a espiritualidade está assim, de braços cruzados, e não está fazendo nada por nós, porque o centro não está aberto? Eles sempre fizeram muito por nós, sob a orientação de Jesus, e continuam trabalhando mais do que nunca, né? Por todos nós, independente do centro aberto. Porque o centro, ele acaba sendo, a reunião mediúnica, ela acaba sendo uma escola para quem participa, para quem vai aprendendo com os relatos e com tudo isso. Mas Deus tem infinitos outros meios de livrar, de libertar obsessores de obsidiados. Sempre teve e sempre terá. Isso é muito bom a gente saber. Então não temos dúvida, né, sobre o poder de Deus, sobre a luz, sobre a possibilidade do auxílio. Complexo de culpa. Os complexos de culpa são a base de muitos processos obsessivos. A Dona Léia contava uma história de uma senhora que se sentia, ela tinha o perfil, né, da pessoa deprimida, depressiva, e vinham espíritos, os espíritos eram auxiliados, e essa mulher não melhorava, não melhorava. Era um dos primeiros casos tratados lá quando ela começou. E ela ficou intrigada, e um dia se comunicou um espírito obsessor e falou: ela não vai melhorar. Vocês estão achando que ela vai melhorar, mas ela não vai, porque ela se sente extremamente culpada. E à noite, quando ela se desdobra durante o sono, e nós a encontramos, ela diz o seguinte: vocês podem ficar tranquilos, eu não vou melhorar porque eu não mereço melhorar. E ela inconscientemente, ela acalentava um complexo de culpa imenso pelas coisas, né, que ela já havia feito em existências anteriores contra aqueles espíritos, e ela não se libertava desse complexo de culpa. Então, o espírito comentou na sua comunicação: a gente nem precisa fazer muita coisa, porque ela não admite melhorar, porque ela traz uma culpa tremenda, e nós alimentamos essa culpa. Então, os espíritos nos ensinam que a gente precisa se perdoar, né, das coisas que conscientemente a gente fez, das coisas que a gente se lembra dessa vida, e até eventualmente de coisas que a gente não se lembra, mas que estão registradas no nosso psiquismo. Libertarmos-nos de complexos de culpa e assumirmos uma outra postura de responsabilidade ante a vida, ante o que foi feito, e de retomada, de mudança, bom, eu tudo bem, eu tenho responsabilidade pelo passado, mas daqui para frente vai ser diferente. Joana nos diz que nós precisamos aprender a trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade, que isso muda tudo, muda a nossa postura mental diante dos problemas, né? E ter responsabilidade sobre as coisas nos traz uma visão mais
mais construtiva do que nos sentirmos culpados, eternamente culpados, e a culpa não resolve o problema de ninguém. Indiferença, né, também é uma atitude ruim, seja em relação a qualquer coisa. Irresponsabilidade, né, é uma atitude completamente negativa e que agrava as perturbações espirituais. Irritação, né, se contrapondo aí à paciência que a gente tem que aprender a cultivar. Ociosidade. Conheço muita gente que procura tratamento e não se coloca naquela postura de serviço, de trabalho, né, que é toda ocupação útil. Passa, às vezes, o dia, assim, numa inércia, sem se colocar como uma criatura útil, seja ajudando numa tarefa doméstica, seja ajudando alguém em alguma necessidade. Então, a pessoa se compraz na ociosidade. E o espírito obsessor adora isso. Como dizia minha avó, né? Deixa eu ver se eu lembro aquele ditado. Cabeça desocupada, oficina do diabo. É claro que é um ditado popular, mas reflete muita verdade, né? Quando a gente está preocupado em ajudar alguém, em prestar um serviço, a gente fica tão ligado naquilo que a gente nem passa pelo nível consciente as sugestões que os espíritos obsessores vão tentando colocar na nossa cabeça. Agora, se a gente fica ali deitado, não faz nada o dia inteiro, a gente fica só ali, ó, afinando a sintonia com o obsessor. E eles amam isso. Egoísmo, né, em oposição aí à fraternidade, ao desprendimento, à postura de auxílio ao próximo. Isolamento é péssimo, né? Então, isso vai fazendo com que você fique isolado, você não converse com pessoas que possam te ajudar, e você vai também aprofundando a sua sintonia com o espírito obsessor, que fica com a sua mente só para ele. Você se isolou, você não conversa, você não interage, você não faz nada, você fica ali naquela ociosidade, isoladamente. Isso é prato cheio para o obsessor encher a nossa cabeça de minhoquinhas, né? Ignorância, né? Então, quando a gente viu lá que o estudo é uma atitude altamente positiva para remover influências ou obsessões, a ignorância e permanecermos na ignorância pode agravar, sem dúvida, os nossos processos obsessivos. E a queixa contínua, né? Há pessoas que se queixam de tudo. Se elas tiverem uma obsessão, então aquilo vira um negócio imenso, ela faz daquilo uma catastrofização, um escândalo, né? Quando, na verdade, é quase como se ele dissesse aí, olha, sofra ou passe pelas suas experiências com um pouco de dignidade, né? Claro que às vezes a gente precisa conversar, se abrir com alguém, mas isso é diferente daquela queixa repetida, daquela criatura que é queixosa o tempo todo, né? Bom, então, basicamente, pessoal, é isso que eu queria deixar aí com relação à desobsessão. Vocês viram, né? Tem muitas possibilidades, muitos recursos, mas o principal, e era nisso que a dona Léia sempre se batia, né? É a nossa participação ativa. Eu falo nossa, porque todos nós, como eu disse semana passada, somos obsidiados em potencial. Então a gente pode e deve adotar essas atitudes positivas até como atitudes preventivas, né? Para que a gente não caia, ou se a gente percebe uma influência aqui ou ali, a gente não deixe isso se aprofundar em nós. Então, a gente não se queixar, a gente ter o hábito da oração, a gente cultivar a paciência, o hábito do estudo, o trabalho, tudo isso é como se fosse um, um escudo protetor que a gente vai construindo ao nosso redor, e isso vai nos auxiliando. Eu não diria a nunca termos nenhum processo obsessivo, não percebermos a atuação dos espíritos sobre nós, mas isso com certeza vai ficando
mais amenizado, mais tênue. Então nós vamos ficando menos à mercê, digamos assim, dos espíritos obsessores. E é tudo isso, e é isso é tudo que a gente quer, né?